agradecendo aqui o convite que me foi feito para falar com você sobre o impacto da reforma na família. Eu quero por esse momento, por essa palestra. Espero que ela seja bastante proveitosa para a vida dos irmãos. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor por esse momento tão especial que nós temos para podermos pensar, refletir um pouco sobre aquilo que a reforma provocou na vida, no contexto, na realidade da família. Abençoa-nos, portanto, nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, de fato, a reforma protestante, ela impactou não apenas o mundo religioso, como comumente nós ouvimos, mas também a sociedade como um todo. E a família também recebeu forte influência por parte dos reformadores e também daqueles que aderiram às ideias da reforma. E essa influência na família, ela começa exatamente na reforma e no casamento. E para entendermos esse impacto da reforma no casamento, nós precisamos entender apenas um pouco o contexto de como o casamento era visto na época. Durante a Idade Média, até e menos antes mesmo do que isso, a vida celibatária ela tinha sido considerada a condição ideal para o cristão. O estado espiritual mais elevado daquele que teme a Deus, daquele que ama a Deus. E por isso, o casamento e a sexualidade foram áreas a serem revistas depois pelos reformadores. Na concepção tradicional, o sexo, embora permitido dentro do casamento, não devia ser desfrutado. De acordo com o catecismo do final do século XV, os leigos pecavam sexualmente no casamento quando, entre outras coisas, praticavam o sexo por prazer e não pelas razões que Deus ordenou, a saber, evitar o pecado da concupiscência e povoar a terra. E nós sabemos que, segundo a orientação que nós recebemos da Escritura Sagrada, em especial em Gênesis, o sexo foi dado para procriação, foi dado sim para povoar a terra, mas também foi dado para o desfrute, o prazer entre o homem e a mulher. Mas não era essa maneira vista por aqueles que estavam ali antes da reforma. Então, os líderes da reforma entendiam que o celibato, de fato, é um dom de Deus, mas um dom reservado para poucas pessoas dotadas de força, convicções, dons para viverem, portanto, as suas vidas de abstinência. Agora, mais excelente do que o celibato era o casamento, ordenado divinamente pelo Senhor, como o único contexto em que a sexualidade podia ser praticada, desfrutada sem pecado. Então, inspirados pelas Escrituras Sagradas, os reformadores e seus sucessores expressaram essas convicções tanto em sua teologia quanto em sua vida pessoal. Vamos dar uma olhada no exemplo de Lutero, o nosso principal reformador. Em 1525, na Alemanha, em Wittenberg, Lutero ele contraiu o seu casamento com uma ex-freira, Catarina von Bora. De algumas formas, muitos teólogos entendem que esse ato do casamento de Lutero ele foi tão significativo quanto
o fato dele ter afixado lá as 95 teses à porta da catedral da igreja em Wittenberg. Isso porque Lutero ele revolucionou, portanto, a ideia, a teologia e a compreensão a respeito do casamento. Há um historiador, William Lazaret, ele escreve o seguinte sobre isso: o casamento de Lutero permanece até hoje como símbolo evangélico central da libertação e da transformação da reforma na vida cristã de cada dia. Então veja a importância que teve aquela atitude, o comportamento pessoal de Lutero em relação ao casamento. E os escritos de Lutero sobre a vida doméstica, após isso, vão influenciar toda a cultura ocidental, conduzindo a uma nova visão acerca da família, que mais tarde foi nutrida por outros reformadores. Martinho Blechett, ele escreve o seguinte: não se pode subestimar o efeito dos escritos de Lutero sobre o casamento, pois eles deram início a uma mudança na sociedade. Então, Lutero, ele que havia herdado a visão medieval do casamento como um sacramento, ele muda essa visão completamente. Aliás, quando ele escreve a sua obra do cativeiro babilônico da igreja, isso lá em 1520, Lutero ele propôs nessa obra que há somente 2 sacramentos, batismo e a Santa Ceia. E esses dois, apenas esses dois, são os sacramentos divinamente instituídos pelo Senhor. Então, assim, ele não via o casamento como um sacramento e também não via o casamento como sendo uma proibição para o clero. Então, para todo o clero, né? Então, ele revoluciona isso. Deixa eu ver mais sobre isso. Então, o casamento de Lutero com Catarina gerou aí 6 filhos, e um outro historiador, Peter Gree, diz que o casamento e a própria família de Lutero, foi um poderoso arquétipo de uma nova família protestante. O outro reformador que eu gostaria de ver a respeito da visão sobre o casamento é João Calvino, o reformador genebrino. E todos nós sabemos que João Calvino ele foi um grande teólogo, pastor, humanista, pregador, professor, e uma das figuras mais importantes que se destacou no período da Reforma Protestante. E quando João Calvino veio a se casar, ele disse ao seu amigo e cooperador do Evangelho, William Farel, isso lá na década de 1530. E ele disse que ele não estava preocupado com a beleza física. O que ele queria, de fato, era uma esposa que fosse casta, que fosse sábia, que fosse econômica e paciente para poder conviver com ele. Calvino, então, se casou com Idelete de Bury e ficaram casados quase 10 anos. E teve um filho, e esse filho morreu logo em seguida. Idelete morre alguns anos depois, em 1549, porque Idelete era muito doente. No momento da morte da sua esposa, Calvino declarou em uma carta escrita a Farel: verdadeiramente, abro aspas aqui, verdadeiramente a minha dor não é comum. Estou desprovido da melhor amiga de minha vida, de alguém que, se fosse ordenado, teria voluntariamente compartilhado não somente a minha pobreza, mas também a minha morte, durante sua vida
ela foi a ajudadora fiel do meu ministério. E Calvino viveu após a morte de sua esposa Idelete, ele viveu mais 15 anos, mas nunca ah, voltou a se casar. Ele viveu com seus irmãos e as famílias desses. Agora é interessante, Calvino escreveu muitos comentários. E comentando, aliás, muitos, ele escreveu, com exceção do livro de Apocalipse, ele comentou todos os livros da Bíblia. E em seu comentário na carta aos Efésios, em especial no capítulo 5, a partir do verso 22 até o capítulo 6, quando nesse grande bloco o apóstolo Paulo está tratando da família, onde o apóstolo Paulo trata a respeito da submissão da mulher, trata do amor do marido, trata da obediência que os filhos devem ter para com seus pais, e quando trata da responsabilidade que os pais têm com os seus filhos, é importante ver os comentários que Calvino faz, defendendo esses papéis de cada membro e função dentro da família. Então, na visão de Calvino, a esposa ela precisa ser uma esposa idônea, ela precisa ser uma esposa submissa, não porque ela é inferior ao seu marido, mas porque ela foi feita por Deus com essa missão, com essa posição de ser uma auxiliadora, uma colaboradora do papel do trabalho do marido na sua função de liderar. Então ele defende lá a submissão da mulher, ele defende a submissão da esposa. Com relação ao amor do marido, Calvino também faz a sua defesa em relação ao amor que deve ser um amor sacrificial, que o marido deve cuidar da sua esposa, que o marido deve, portanto, se entregar sacrificialmente no cuidado da sua querida esposa. Quanto à obediência dos filhos, a mesma coisa, a gente vê no comentário de Calvino, ele insistindo no fato de que os filhos, eles devem temer os seus pais, eles devem honrar os seus pais, eles devem ser obedientes para que eles venham a ter uma vida longa conforme é a promessa do Evangelho. E também destaca a importância que o pai, a mãe, em especial o pai, tem como sacerdote dentro de casa para educar os seus filhos, para ensiná-los o temor do Senhor, enfim. Então, com os reformadores, o casamento e a família passam a ser vistos como Deus realmente intencionou em sua palavra, em especial conforme Deus intencionou lá em Gênesis capítulo 2. Ou seja, a união, pensando no casamento, a união de aliados que são íntimos, trabalhando por uma causa comum, ou seja, para a expansão do reino de Deus, para a glória de Deus. O exemplo também que nós podemos destacar sobre a influência da reforma na família é olhar para a tradição puritana. Os puritanos são os presbiterianos da Inglaterra. O puritanismo foi um movimento não organizado, mas foi um movimento muito grande, envolvendo cristãos que eram zelosos, eram cultos, íntegros e com uma vida espiritual, meus queridos, uma experiência espiritual profunda com Deus. Eles eram muito práticos e eles eram formadores da verdadeira família cristã. Não temos dúvida de que os puritanos
eles são um grande exemplo para o equilíbrio da vida cristã, procurando conciliar a piedade com a ortodoxia dentro de casa. Todos nós deveríamos ler os puritanos. Eles nos estimulam em várias áreas da vida cristã, e uma delas é a vida familiar. Falando a respeito da importância dos puritanos, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele afirmou o seguinte: os homens modernos seriam mais ricos se pelo menos comessem das migalhas que caem da mesa dos puritanos. E um grande puritano, o pastor Richard Baxter, ele sabia da importância do ministério familiar, e ele destaca, eu leio aqui, abro aspas para ler, ele diz o seguinte: nós temos que ter um olhar especial sobre as famílias, para ver se elas estão bem ordenadas e se os deveres individuais de cada membro estão sendo realizados. A vida cristã, o bem-estar e a glória, tanto da igreja quanto do Estado, diz ele, dependem muito do governo e ordem da família. Se aceitarmos a negligência disso, arruinaremos tudo. Rogo-vos, pois, portanto, se vocês desejam a reforma e o bem-estar de seu povo, diz ele, façam tudo o que for possível para promover a religião, a vida cristã dentro do lar, dentro das famílias. Portanto, os puritanos, sucessores dos reformadores, eles veem a importância que a família tem, veja, para a vida da igreja e inclusive para a vida da sociedade. O grande problema que hoje a nossa sociedade enfrenta, o grande problema que a política enfrenta, é porque no lar, ou nos lares, na família, a educação ela não foi uma educação cristã. Ainda destacando aqui a importância que os sucessores dos reformadores tiveram, os puritanos eles acreditavam que a casa deles era a igreja. Os lares para os puritanos eram os berçários da igreja. Os puritanos eles não enxergavam que a família estava divorciada da igreja. Eles não tratavam disso como sendo duas realidades distintas que não tivessem uma comunicação e uma ligação e uma dependência uma da outra. Jonatas Edwards, um dos grandes puritanos, teólogos, ele diz assim: toda família cristã deve ser como uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente influenciada e regida por suas leis. A educação e a ordem na família são alguns dos principais meios de graça. Então veja que visão que os reformadores e os puritanos, e em especial essa visão de Jonatas Edwards, quando ele diz que toda família cristã é uma pequena igreja consagrada a Cristo e totalmente influenciada pelas Escrituras Sagradas. Hoje nós enfrentamos, acredito eu, que nós enfrentamos grandes problemas na igreja, e boa parte desses problemas que nós temos na igreja, boa parte, se não a maior parte desses problemas, deve-se à ausência de vida consagrada dentro de casa, de consagração da família.
de famílias que a, a religião cristã, a vida cristã, ela não é experimentada, ela não é vivenciada dentro de casa. Os pais, em especial, eles tinham uma responsabilidade espiritual para pastorear as suas esposas e os filhos. Thomas Don Little, um outro escritor, ele diz o seguinte: chefes de família deveriam ler a Escritura para suas famílias e instruir os seus filhos e servos nos assuntos e doutrinas da salvação. Portanto, eles devem orar por e com suas famílias. Ninguém que não deseja negar a Escritura, veja bem, ninguém que não deseja negar a Escritura pode negar o direito inquestionável de lermos a Bíblia em nossas casas. Os governadores das famílias, ou seja, os pais, eles devem ensinar e instruir suas famílias com a palavra de Deus. Queridos, Deus colocou sobre nós essa grande responsabilidade. Aliás, eu diria também esse grande privilégio. O privilégio de orientarmos os nossos filhos, a nossa esposa, podemos ler com eles a Escritura Sagrada, podemos orar por eles. É importante que nós façamos isso. Essa foi uma grande influência do movimento reformado dentro da família. E comemorar a reforma é mais e pode e deve ser muito mais do que realizar um culto em gratidão a Deus pelo movimento reformado. Se nós queremos de fato valorizar o movimento reformado, se nós de fato queremos agradecer a Deus pelos reformadores, pelos seus sucessores, nós deveríamos imitar os seus comportamentos. Nós deveríamos, portanto, fazer exatamente aquilo que eles ensinaram. Eles voltaram para a Escritura. Eles, os reformadores e seus sucessores, eles se voltaram para as Escrituras e começaram a praticar dentro de suas casas aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre a nossa responsabilidade familiar, tanto a responsabilidade da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, de filhos para com seus pais e também dos pais para com seus filhos. E maridos e esposas têm a responsabilidade espiritual de ajudar a discipular um ao outro. Deixa eu citar novamente Richard Baxter aqui, quando ele fala a respeito dos deveres espirituais de maridos e esposas, um para com o outro. Ele diz assim, abre aspas, uma das mais importantes tarefas de um marido para com sua esposa e de uma esposa para com seu marido é cuidadosa, habilidosa e diligentemente ajudar um ao outro no conhecimento, na adoração e obediência a Deus, para que eles possam ser salvos e crescer em sua vida cristã. Vigiar os corações e as suas vidas mutuamente, julgando a condição das almas um do outro e a força ou a fraqueza do outro, pecados e graças e as falhas da vida do outro, de modo que vocês sejam capazes de prestarem um ao outro a ajuda mais adequada. Não desencoraje seu cônjuge de instruir você, recusando-se a receber e aprender com suas correções. Unam-se em oração frequente e fervorosa. A oração obriga a mente à sobriedade e comove o coração com a presença e a majestade de Deus. Orem também um pelo outro quando vocês estiverem sozinhos, para que Deus possa fazer o trabalho que vocês mais desejam no coração um do outro. Então veja a importância da citação que eu leio aqui de Richard Baxter.
O marido ele precisa orar com a esposa precisa orar com o marido. E eu preciso destacar aqui o fato de que as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares, eles seriam muito mais fortalecidos se marido e mulher orassem juntos, se dedicassem um a cuidar da vida espiritual do outro, para fortalecer um ao outro. Imagina esse casal na relação com os filhos, na educação do lar, a influência que esse casal pode exercer na vida da igreja. Mas, queridos, lamentavelmente, a gente sabe que poucos casais oram juntos. Aliás, eu quero indicar aqui um livro, O que acontece quando o casal ora juntos. Eu desafio você a ler esse livro para você poder começar, quem sabe, uma revolução, uma reforma no seu casamento, na relação sua com o seu cônjuge. Além disso, e os puritanos, sucessores dos reformadores, ou seja, totalmente impactados pelo movimento reformado, os puritanos eles acreditavam que era responsabilidade espiritual de um pai discipular e ensinar os seus filhos sobre a fé. Isso significa que a casa era o principal lugar onde se devia aprender sobre a Bíblia, sobre instruções morais, e por isso era importante que as crianças começassem a aprender sobre Deus e sobre a Escritura Sagrada dentro de casa. Aliás, é isso que a Bíblia nos diz lá em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho não se desviará dele. É o que o apóstolo Paulo ensina para a gente em Efésios capítulo 6, quando os pais devem criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Os pais têm essa responsabilidade. Tem pai que cria filho como se estivesse criando passarinho, dando alpiste para ele todos os dias. Tem pai que acha que a única responsabilidade dele na educação dos filhos é trabalhar, trazer dinheiro para casa, comprar comida e colocar sobre a mesa. A nossa responsabilidade como pais ultrapassa em muito isso. Nossa responsabilidade, além de nutrir fisicamente os nossos filhos, é nossa responsabilidade nutrir espiritualmente os nossos filhos, os nossos pequenos. Esse é um grande privilégio que eu e você temos como pais de criar os nossos filhos na disciplina e no temor do Senhor. Então, os reformadores e seus sucessores entendiam que o discipulado, a família era extremamente importante e a vida cristã, ela começa dentro de casa. Os cônjuges devem amar um ao outro e devem ensinar os seus filhos também a amarem a Deus e viverem para a glória de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que deixa eu dizer 4 ou 5 coisas aqui para a gente terminar. Primeiro, ao dar o devido valor ao casamento, não como sacramento, mas como uma instituição divina dada ao homem para o seu prazer e felicidade, os reformadores estavam dizendo que o nosso casamento ele deve ser vivido para a glória de Deus, atendendo assim às orientações que Deus traz na Escritura Sagrada. E nós, como casais, nós precisamos viver o nosso casamento, a nossa relação conjugal para a glória de Deus. E em todos os sentidos, inclusive na vida sexual, no prazer sexual, vivendo a nossa sexualidade
dentro do casamento, não fora do casamento, não antes do casamento, mas dentro do casamento e fazendo isso para a glória de Deus. Um segundo aspecto que é importante a gente destacar a título de aplicação é que a vida da igreja, tanto quanto a nossa sociedade, dependem muito daquilo que acontece dentro da família. Famílias fortes e saudáveis vão tornar a igreja cada vez mais forte, cada vez mais saudável, vai tornar a nossa sociedade melhor, mais forte e mais saudável. Então, nós temos a responsabilidade de fortalecer a vida da nossa igreja. Mas a gente começa fazendo isso investindo na nossa família. Líderes eclesiásticos que trabalham na igreja, sejam pastores, oficiais, presbíteros e diáconos, líderes de departamentos, quando eles trabalham muito na igreja, pensando no crescimento na igreja, zelando pela igreja, mas negligenciando a sua liderança dentro da sua família, eles não estão contribuindo em nada para o fortalecimento da igreja. Essa relação igreja e família, ela é importante. Ela é extremamente necessária. A família precisa ser o berçário da igreja. A educação começa na igreja, na casa, na família. A instrução começa na família. As orientações e o ensino da Bíblia começam na família. Portanto, comemorar a reforma do século XVI é olhar para a minha família e cuidar da vida espiritual da minha casa, da minha família. Aprendamos, portanto, que todos nós temos as nossas responsabilidades dentro de casa. O marido tem a sua responsabilidade, mulher tem a sua responsabilidade. Há mulheres que trabalham nesse departamento na igreja, trabalha naquele outro, é presidente disso, é diretora daquilo, cuida de um monte de coisa na igreja, mas dentro de casa não cuida do lar, não cuida dos filhos, não cuida do marido, a casa está sendo negligenciada. Veja Provérbios 31, a mulher sabe o que ela faz, inclusive ela cuida da sua família, ela cuida da sua casa. Porque, queridos, é a mesma coisa. Se eu estou procurando cuidar da igreja, mas eu estou negligenciando o cuidado da minha casa, eu estou negligenciando o ensino dos reformadores. Aliás, eu estou negligenciando o ensino bíblico de que minha casa é a minha primeira igreja e é a igreja mais importante. Então, não vamos divorciar a família da igreja. A igreja depende da espiritualidade vivida dentro de casa. Depende de como a sua vida cristã ela é experimentada na sua casa, no seu lar, no relacionamento com seus queridos. Que Deus assim abençoe muito essa igreja, abençoe as famílias dessa igreja, que Deus esteja, portanto, sustentando e fortalecendo a todos os amados irmãos. Que Deus assim os